Vamos falar do crédito, continua aquela novela do crédito, as linhas que foram autorizadas pelo governo, garantias dadas, flexibilização das condições nos bancos e as empresas continuam reclamando das dificuldades de acesso. Nós vamos conversar agora com o André Saconato, que é economista, assessor econômico da FEComércio SP. André, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e vendo. Bom, como eu te disse, é uma novela, né? Logo na abertura, a gente está começando a flexibilização e era para ser um crédito emergencial lá no comecinho ainda, quando as empresas estavam mesmo no sufoco diante da perspectiva de vários meses aí de interrupção de atividade para tentar segurar emprego. Agora ainda a demanda ainda é a mesma. André, como é que você avalia a situação hoje? Então, Denise, provavelmente alguma das empresas, principalmente médias e pequenas, não aguentaram até agora, né? Infelizmente, nós temos aí uma possibilidade de 20% a 30% de quebra, principalmente no comércio e serviços, indústria um pouco menos, mas também próximo dessa linha. Então, a demanda não chega a ser a mesma, mas ainda é muito importante, é muito importante. Nós tivemos algumas tentativas que não foram tão bem sucedidas, né, de oferecer esse crédito ao empresário. E agora nós começamos a ter notícias melhores, tanto com o Pronamp como o MP 975. O Pronamp ele está dando, inclusive, o governo lançou a medida para assegurar a garantia de 85% da carteira de crédito dos bancos, né, até 85% da carteira com essa garantia, o que reduz muito o maior temor, que é de calote mesmo, né? Isso. Só para a gente entender, né? Garantia, na realidade, ele está falando para os bancos, olha, até você ter 85% de inadimplência, eu cubro tudo. Basicamente é cobrir tudo. Ele não vai ter nenhuma inadimplência, porque a inadimplência não vai chegar a 85%. Então é uma situação muito confortável para os bancos. Em contrapartida, o governo coloca algumas limitações, como, por exemplo, no Pronamp, a taxa de juros máxima anual pode ser Selic mais 1,25. Hoje daria 3,5 ao ano, é muito pouco. Então, essa linha do Pronamp, para quem está nos ouvindo entender, na realidade, o governo não empresta esse dinheiro. O governo colocou 15,9 bilhões no Pronamp, mas ele não empresta isso direto. Ele deixa num fundo separado, o banco empresta o dinheiro dele, e se a empresa não paga, pode buscar nesse fundo, né? Então, são 15,9 bi, que deve alavancar, segundo cálculos do governo, 60 bilhões de reais de crédito. O Pronamp ficou mais para microempresas, né? 90% dele para empresas de até 360 mil reais ano. Agora vai ter uma nova linha, que é a MP 975, que ainda não tem nome, ainda tem que ser transformada em lei, então deve ser só para o final de julho, 4 meses depois da começo da quarentena, que vai ser para pequenas e médias, e aí o governo vai colocar 20 bilhões também, alavancando 80%, com uma taxa de juros um pouco maior, porque as pequenas e médias conseguem suportar essa carga um pouquinho maior. E André, a FEComércio tem monitorado toda a evolução do crédito, é uma cobrança também em relação aos recursos que podem ser liberados pelo Estado de São Paulo especificamente, né? Exatamente, Denise. O Estado de São Paulo ele tem uma limitação muito grande, né? Como ele não tem o Tesouro Nacional, como o governo tem, ele só pode colocar dinheiro direto, dinheiro que já existe de arrecadação, de alguma coisa parecida. Ele não pode aumentar a sua dívida como o Tesouro pode. Então, por exemplo, tanto o Banco do Povo como os dois Desenvolve São Paulo, que são do Estado de São Paulo, eles não chegaram, devem estar chegando próximos de 1 bilhão, que é um valor muito pequeno, mas porque eles têm limitação. Uma opção seria o governo federal conseguir colocar dinheiro, crédito disponível para esses bancos, para que eles consigam, com a capilaridade que tem, fazer essa distribuição. Mas ainda assim, relativamente, o que o Estado oferece é muito pouco. Só para a gente ter uma ideia, os 20 bilhões que o governo está colocando no MP 975, mais os 15,9, 16, vamos arredondar, 36 bilhões, pode alavancar até 120 bilhões de reais de crédito. E o Estado de São Paulo consegue oferecer próximo de 1 bilhão. Então, ainda é muito limitado em relação ao que o federal pode colocar. A bomba está mesmo na mão do governo federal. Agora, André, a FEComércio estima aí um prejuízo do setor de 43,7 bilhões, isso no comércio varejista do Estado? Isso nós estamos falando
só em comércio, não colocamos, claro, a indústria, só comércio e serviço, não colocamos a indústria nesse ponto. Então, só para ter uma ideia do que é no estado de São Paulo, né? Não no Brasil, só para ter uma ideia do que o que o governo de São Paulo ofereceu em termos de crédito, isso dá mais ou menos para um dia de prejuízo. Quer dizer, nós temos aí chegando a mais de 100 dias, 104, 105 dias de prejuízo para o comércio e serviços. E essas linhas, Denise, é interessante a gente falar para quem está nos ouvindo, para quem vai atrás dessa linha, que ela pode ser pega até 30% do faturamento declarado de 2019. Então, é mais ou menos quase como uns 4 meses de faturamento. Então, eu acho que é interessante o empresário tentar essa linha, porque pode ser muito positiva para ele. André, a gente infelizmente vai ter um fechamento muito grande de estabelecimentos depois desse período todo, agora começa a flexibilização, aí que nós vamos ver na prática o que aconteceu de fato, porque para muitas empresas, principalmente aquelas que já tinham dificuldade, mesmo que tenham acesso ao crédito, não há garantia de sobrevivência, na verdade pode até aumentar o rombo que já existia, não é? Isso é uma ótima observação, Denise. O erro do governo, eu acho, foi tentar primeiro fazer crédito só para a folha de pagamento. Nós perdemos 2 meses com essa história de fazer crédito só para a folha de pagamento, limitando o uso desse crédito. E aí essa limitação ainda colocava, esse linha ainda colocava uma outra limitação, que era o seguinte: você não podia demitir as pessoas que eram pagas, quer dizer, até 2 salários mínimos, não é todo salário, né? Com esse valor. Então, você imagina, nós vamos partir do pressuposto que houve destruição de capacidade produtiva na economia. Não dá para não ter. São 4 meses parado. Então, como que o empresário vai dar garantia de que depois, quando ele vai voltar lá 40% hoje da capacidade, como nós estamos voltando, isso vai levar mais pelo menos 1, 2, 3 meses, como ele vai garantir para o governo que ele não vai demitir? E aí, e a folha salarial é o terceiro maior custo das pequenas e médias empresas. Antes vem custos fixos de aluguel e matéria-prima. Então, assim, os créditos faziam que ele arcasse com mais ou menos 20% a 25% de todo o custo que ele tem e tinha que garantir que não iria demitir ninguém. Esse foi um dos motivos das falhas das primeiras tentativas, que agora o governo está tentando acertar, fazendo isso para capital de giro, nessas 2 linhas que eu falei. Foi mais ou menos um aprendendo fazendo, né, na realidade. O que eu acho importante, Denise, a gente deixar para os nossos ouvintes aqui, até para o governo federal, que acho que a gente percebeu que há um problema no Brasil em linhas de crédito para pequenas, médias e microempresas. Isso não só na pandemia. Se essa lição for aprendida e a gente continuar pensando na recuperação, talvez a gente possa recuperar boa parte dessas empresas que, infelizmente, não conseguiram segurar abertas depois da pandemia. Bom, André, alguma expectativa da Ficocomércio em relação ao ritmo de retomada agora? Agora entram também os bares, salões de beleza, alguma expectativa em relação ao movimento efetivo que se poderá ter? Porque há essa preocupação também em outras cidades e estados que abriram e o movimento ficou muito abaixo do que era registrado antes da pandemia, não é? Eu acho que nem os 40% regulamentares vão ser atingidos. Você só vai ter uma volta mais consistente, mesmo nesses 40% que são permitidos, quando a população tiver um pouquinho mais de confiança. Eu acho que não é necessário que venha vacina para que ela tenha isso, mas pelo menos o número de óbitos saia desse platô de meses, já que a gente está num platô aí, né, no Brasil, perto de 1.000 mortes por dia, infelizmente, um número terrível, que já vem se arrastando aí por 20, 30 dias. Então, enquanto não houver uma confiança da população que ela pode voltar ao que era o normal, nem esses 40% vão ser atendidos. Então, você imagina a situação. São 3 meses e meio com 0 e mais 1, 2 meses com 40%. A situação ainda é muito complicada. O governo ainda precisa dar muito crédito para que uma boa parte dessas empresas continuem operando. E encontrar outros mecanismos para fazer com que esse crédito flua de fato, né? Porque o governo foi dando garantia, foi liberando determinadas linhas e mesmo assim não escoou o dinheiro, né?
Isso. Eu acho que nós estamos aqui numa conversa só de coisas negativas, né? Mas eu acho que essa é a única parte positiva que a gente pode prever. Essas duas linhas que eu falei, tanto o Pronamp como o MP975, são linhas que já são feitas com as correções de outras linhas que foram colocadas lá atrás. Então, eu acho que depois desse terrível pesadelo que as empresas passaram, pela primeira vez nós temos alguma perspectiva de algo positivo para as empresas, tá? Então, a partir dessas duas linhas, eu acho que o governo vai pensar, inclusive, em aumentar essas linhas, porque está saindo bastante. Hoje o BNDES ofereceu mais uma linha de 5 bi também para pequenas e médias empresas. Eu acho que a gente vai começar a ter uma melhoria. E o empresário, vá no seu banco e peça essa linha, né? Se o banco não quiser oferecer, vá no outro banco e veja se oferece, porque a gente também tem que fomentar a concorrência entre os bancos. É óbvio que os bancos têm que tomar cuidado com o seu balanço, né? Banco basicamente é balanço, mas tem que fomentar a concorrência. Vai em um, se ele não oferece, tente em outro e assim sucessivamente. Ouvimos aqui o economista André Saconato, que é assessor econômico da FEComércio São Paulo. André, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise, boa tarde a todos que estão nos ouvindo e vendo.